palavra do Senhor nos diz que Jairo, um dos principais da sinagoga, sabendo que Jesus chegara, e foi até a Jesus, prostrou aos pés de Jesus, pediu para que Jesus fosse até a sua casa, curar a sua filha, que estava horrivelmente doente. E Jesus se prontifica em ir até a casa de Jairo. Jairo colocou ali a sua petição, Jairo colocou ali a sua adversidade aos pés de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como muitas vezes nós colocamos aos pés do Senhor, pedindo uma intervenção divina, pedindo um milagre, nós oramos, suplicamos ao Senhor, crendo que só o Senhor pode fazer. E foi isso que Jairo fez. E Jesus se prontifica em ir até a casa de Jairo. Mas neste percurso, onde a multidão apertava Jesus, também havia uma mulher de um fluxo de sangue que já padecia há 12 anos. E procurando vários médicos e tratamentos, e de nada adiantava. Só piorava. Mas ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Essa mulher deposita agora toda a sua confiança em Jesus, no que ela ouviu falar de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquela mulher ainda estava no fluxo de sangue, mas ela disse: se tão somente eu tocar, eu sararei. Ela já recebeu a cura, ela já se viu curada. Ela teve convicção em Cristo Jesus, que aquilo que ela ouviu falar de Jesus era verdade. E a virtude que havia em Jesus, de cura, ela ia receber. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos ensina que aquilo que a gente tem colocado diante dele, para a gente crer que a gente já recebeu. Isso é fé, é a gente se posicionar em obra da fé. Glória a Deus. Enquanto Jesus ali despedia aquela mulher, chamando ela de filha, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Glória a Deus em nome de Jesus. Enquanto Jesus despedia aquela mulher, alguns da casa de Jairo chegaram e disse: por que incomodas o mestre? A sua filha está morta. E ali Jairo, ele teme. Mas Jairo já estava ali em Jesus Cristo, já tinha colocado a sua petição. E Jesus de imediato resgata Jairo daquela má notícia, dizendo: não temas, crê somente. Isso é o que o Senhor está nos dizendo hoje, para a gente não desistir. Não desista daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Não desista da promessa, não desista do sonho por causa da adversidade, por causa do cenário contrário. A palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Jesus resgata Jairo ali de imediato. Não temas, crê somente. Não desista daquilo que você já colocou diante de mim. Eu vou executar, eu vou ressuscitar, eu vou restaurar, eu vou fazer. Jesus hoje está nos animando, tão somente para a gente não ouvir as circunstâncias, nem crer naquilo que a gente, no nosso próprio entendimento, nem no nosso próprio olhar natural. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas o Senhor hoje está nos ensinando a ter fé nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não desista daquilo que você está colocando diante do Senhor por causa da adversidade. É como se aquelas pessoas estivessem dizendo para Jairo: não insista mais, acabou, não tem mais o que fazer. Mas Jairo colocou a sua petição diante de Jesus Cristo, naquele que podia fazer o milagre, naquele que pode todas as coisas, e é nele que nós temos colocado as nossas petições, a nossa esperança, a nossa fé. No Deus do impossível, no Deus que tudo pode. Deus não opera naquilo que é provável, naquilo que é possível, mas naquilo que é impossível aos olhos humanos, para que a glória dele seja manifestada e a gente gere testemunho. Então não desista porque o cenário diz que acabou. Não desista porque a circunstância é totalmente adversa. É aí que é provada a nossa fé. O Senhor quer que a gente persevere, que a gente insista, que a gente não recue. Glória a Deus, estamos gerando testemunho. E o Senhor encoraja, Jesus encoraja Jairo, assim como ele nos encoraja todos os dias a persistir, a perseverar para que a gente viva a promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra de hoje é: não desista, mas persevere, crendo, louvando, adorando, engrandecendo, sendo grato
e se vendo na promessa. Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz: não fixando os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. A palavra do Senhor nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 18, nos fala de a parábola de um juiz iníquo, mas também nos fala de uma mulher que constantemente colocava sua petição diante daquele juiz. E aquele juiz observou a perseverança daquela mulher. Assim a palavra do Senhor nos diz em Lucas 18, versículo 4 em diante. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Então o Senhor se admira da perseverança. O Senhor se admira da fé. Glória a Deus. O Senhor não quer que a gente retroceda, nem recue por causa do cenário, por causa da circunstância, mas que a gente tão somente creia no que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é fé, então não desista. O Senhor nos anima todos os dias. O Senhor nos fortalece todos os dias. E nesses processos, o Senhor faz com que a gente priorize a presença. Nós somos limpos, lapidados, curados, libertos. Nós aprendemos a ser mansos e humildes de coração. Aprendemos a perdoar, aprendemos a amar. Porque o Senhor quer ver em nós Cristo. Assim como diz Paulo em Cristo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor quer que a gente gere testemunho para glorificar e exaltar o nome santo dele. Quando Deus fala para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu lhe mostrarei. Abrão, que já era avançado de idade, e Sarai, a sua esposa, era estéril. Deus faz uma promessa para Abrão de fazer pai de nações. E quando chegou o tempo da promessa, onde Deus deu ali num cenário totalmente improvável, onde Sarai era estéril de idade avançada, de igual também a Abraão, Deus executa a promessa. E quando Deus executa a promessa a Abraão, Deus agora prova Abraão mais uma vez e pede a promessa. Mas ali Abraão já tinha aprendido a priorizar a presença e não a promessa. Então é isso que o Senhor nos ensina, nos processos que nós passamos de busca, a priorizar Ele, a colocar Ele em primeiro lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A em primeiro lugar fazer a sua vontade. A palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor nos cura, o Senhor primeiro nos dá o contentamento que só o reino pode nos dar. O Senhor nos ensina a praticar a sua palavra, que é justiça, e nos dá a paz e a alegria no Espírito Santo para que a nossa alma seja suprida nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não recue, persevera, porque a promessa está de pé. Jesus já está a caminho. Jesus olhou a menina, a filha de Jairo, como se ela estivesse dormindo. A menina não está morta, apenas dorme. E é esse olhar que Jesus quer que a gente tenha. Olhar de fé, olhar de vida, de cura, de restauração, de salvação, de vitória, de alegria, de surpresa, de vida, de paz, de alegria no Espírito Santo, de fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Não temas, crê somente, crê somente, crê somente em Cristo Jesus. Amém? Engrandecido seja o Senhor.